Bom, pessoal, estamos aqui em mais uma edição dos Rebeldes. Dessa vez, tendo o prazer de receber Maria Rita Kell, uma figura importantíssima da cultura brasileira, escritora, psicanalista, e é uma pessoa também que tem uma participação política muito expressiva. Ela foi, inclusive, da Comissão Nacional da Verdade e teve uma experiência como psicanalista junto ao MST. Recentemente, bom, ela sempre escreve artigos, e recentemente escreveu um artigo que causou bastante discussão e debate, a gente até se referiu a ele aqui em outra edição dos Rebeldes, em que ela tratava da questão de lugar de fala, que tem servido para, enfim, muito debate e muita polarização. Rapidamente dizendo, enfim, há setores que consideram que essa expressão lugar de fala deve ser valorizada e, segundo essas pessoas, só têm autoridade para falar de determinadas questões, determinados temas, as pessoas atingidas por elas. Então, por exemplo, quem poderia falar sobre machismo seriam as mulheres vítimas do machismo, sobre racismo seriam negros e assim por diante. E a Maria Rita fez um artigo que causou bastante polêmica, e é um artigo muito corajoso, porque entrou muita gente achando que ela não tinha que falar de racismo por ser branca. Então, é um tema que certamente a gente vai abordar aqui, além de outras questões. Eu vou dar o pontapé inicial, pedindo para que, então, ela fale um pouco dessa questão no lugar de fala. E como é que você vê isso, Maria Rita? E se isso acaba obstruindo e dificultando o debate ou não? O mais importante é que valoriza o espaço para que segmentos afastados e marginalizados tenham também sua voz no debate. Então, a bola está contigo, Maria Rita. Obrigada, Cid. Obrigada, Daniel, André, Cristina e todos que estão ouvindo. Boa tarde. Você começou logo com a bomba, né? Então, vamos lá de bomba. Você não sabe o que vem mais ainda, hein? Nossa, caramba. Bom, vou ter que reforçar a segurança dos meus portões, que são da lata. Muito simpático. Veja, eu não tinha um propósito de escrever sobre isso, até que eu, em conversas e tudo, eu nem tinha acompanhado o debate, depois eu fui ver como era, em que a Lili Schwartz fez um comentário que parece que foi antipático mesmo sobre a Beyoncé, e provavelmente ela podia ter feito... Aí não é bom fazer em público um comentário ofensivo sobre ela não gostou de alguma coisa, falou da roupa da Beyoncé. Eu nem sei reproduzir aqui. Mas a questão é que daí pessoas do movimento negro a criticaram muito. Parece que a Djamila apoiou, enfim. Pessoas do movimento negro a criticaram muito porque ela é branca, de família burguesa, e como é que ela foi falar, então, de uma cantora negra. E quando eu soube disso, isso me mexeu, me tocou muito. Quer dizer, algumas coisas que você disse aí, né? Eu trabalhei muito junto ao MST, né? Fui analista de muitas pessoas lá na Escola Nacional Florestan Fernandes, e aquele não é meu lugar nem de fala, nem de escuta, nem de nada, porque eu não sou camponesa, eu tenho uma casa em São Paulo, eu nunca precisei lutar pela terra, assim, ser despejada, porque estava numa ocupação irregular, enfim. E foi muito legal meu convívio lá. E eu também sou uma pessoa muito, muito, muito ligada, embora não pareça, branca, paulistana, muito ligada ao samba, muito. Assim, eu brinco que eu sou que nem o Obelix, eu caí no caldeirão quando eu nasci. Porque os meus primos todos, meus tios maternos, eram muito boêmios. Cada vez que a gente ia para casa dos meus avós, era samba a noite inteira. Mesmo que eu tivesse que dormir antes, eu ficava ouvindo. Eu sei de cor todos os sambas do mundo, eu tenho a impressão que sei. E esse ritmo, essa coisa faz parte do meu ser. E eu sou branca, de sobrenome alemão. E não só de sobrenome alemão, como o meu avô Kell, isso eu pus no artigo, porque eu sabia que alguém ia cutucar e dizer que eu estava escondendo isso. Eu não escondo. Quando eu falo da minha família, ele era um avô muito doce para mim, gostava muito de mim. Mas, aos poucos, mesmo criança, eu fui percebendo que ele tinha uma coisa racista. E como a minha avó, a mulher dele, não era racista, ela ficava olhando para ele assim. Então, foi muito rápido que eu percebi que ele era e percebi que não tinha moral aquilo na minha família. Nem meu pai, nem minha mãe, o outro filho do meu avô tinha morrido muito cedo, criança, eu não conhecia. E ele era eugenista, era alguém que acha que a boa raça é que define as pessoas bacanas, mais fortes, mais dignas, mais inteligentes. Quer dizer, isso além de ser um erro científico, que a gente nem precisa discutir aqui,
mas na primeira metade do século XX, era uma teoria muito prestigiosa. Eu não estava viva na primeira metade do século XX, mas meu avô se formou aí, né? Tinha muito prestígio, parecia um avanço científico. Depois eu descobri que ele escreveu artigos criticando a imigração japonesa para o Brasil. Enfim, se tem uma coisa que tem legal no Brasil, é a miscigenação, né? De todos os tipos. E, graças a Deus, tem uma miscigenação negra, embora os motivos tenham sido os piores do mundo, porque tem miscigenação com os africanos, porque eles vieram forçados para cá, como escravos, para trabalhar como escravos 300 anos. O Brasil foi o penúltimo país livre, o último livre que aboliu a escravidão. Então, por conta de coisas que nós deveríamos nos envergonhar, né, principalmente nós, descendentes de europeus, a cultura brasileira se beneficiou muito. Se nós fôssemos se nós só tivéssemos a herança portuguesa católica do século XVI, XVII, XVIII, como nosso caldo de cultura, pobre de nós. Então, nós temos que agradecer, né? Além do trabalho que eles fizeram e que constituiu o Brasil, o panorama econômico do Brasil, né? Durante séculos, além disso, nos trouxeram candomblé, samba, culinária, muita coisa muito boa. Então, isso é nosso, né? Não dá para dizer que é só de quem tem algum sangue descendente de africano, é de todos os brasileiros. Enfim, não quero ir longe, senão vou passar o tempo todo falando desse artigo. Eu sei que eu apanhei muito nas redes, eu sei, mas eu não fui olhar. Eu não fui olhar porque eu quero ter essa liberdade, eu quero continuar tendo essa liberdade, se for um outro assunto polêmico. E para terminar, nesse artigo, eu termino com a letra do Strange Fruits, que é aquela música maravilhosa cantada pela Billie Holiday, em que a Strange Fruit é um corpo negro pendurado, enforcado numa árvore, não é? E é tristíssima, é um lamento de dor tremendo. Ela cantou numa boate de jazz, primeira vez, e com silêncio mortal. Quando acabou, ela pensou que ia ser expulsa dali e foi ovacionada. E o autor dessa música, que canta um lamento, como se ele fosse primo desse que é uma imagem, né? Isso pode acontecer mesmo, deve ter acontecido muitas vezes, mas ele fez essa imagem, a Strange Fruit, o corpo negro pendurado. E ela foi ovacionada, depois de um silêncio de susto, das pessoas terem ouvido aquilo, ela foi ovacionada. E esse cantor era judeu, branco, esse compositor, né? E, enfim, o que nós temos de bom é a miscigenação. Seria horrível se surgissem outros tipos de eugenia, né? Seja de quem for, dos descendentes de alemãos, dos descendentes de índios, dos descendentes de russos. Agora, nós sabemos que no Brasil a nossa miscigenação com os afrodescendentes era fruto de estupro, né? Essa figura tão louvada na cultura brasileira, a mulata, né? Na cultura, a beleza, e de fato, em geral, são pessoas muito bonitas mesmo, muito bonitas. Lá para trás tem uma história de estupro. Então, é muito complexo, mas isso não nos impede de simpatizar, de nos interessar pela cultura, de adotar alguma coisa da cultura. Acho que só devia nos inibir de defender posições antigas e começar a dizer que os afrodescendentes são inferiores. Aí sim, né? Aí nós não temos... É errado, simplesmente errado. E muito antiético. Enfim, já falei demais com uma pergunta só. Bom, quem se habilita? Bom, eu quero só dizer o seguinte, eu sou testemunha que a Maria Rita gosta e conhece muitos sambas. Nós já estivemos juntos em rodas de samba aqui no Rio, e ela cantava boa parte das músicas que o pessoal estava tocando. Maria Rita, desculpa. Não, pode falar. Não, esse assunto, essa discussão que o Cid levantou a bola, né, do lugar de fala, é uma discussão realmente, enfim, é importante, momentosa, mas eu queria, não sei se o pessoal quer continuar nessa vertente, eu queria entrar por um outro assunto, se for o caso, depois a gente volta mais à frente nessa questão do lugar de fala, que eu acho que você abordou já muito bem. Eu queria te perguntar o seguinte, sobre o momento que a gente está vivendo no Brasil, sobre o governo Bolsonaro, que é um governo que se apoia num discurso de violência muito forte. A violência está em tudo no discurso do Bolsonaro. Está na agressão ambiental, está no menosprezo às pessoas que morrem pelo coronavírus, está nesse vale tudo para invadir terra de índio, de quilombola, enfim. E está, sobretudo,
né, a meu ver, está muito na política do governo de facilitação de acesso às armas, facilitação à munição e dificuldade de rastreamento, enfim, é um combo, né? E a violência ela vai permeando tudo isso que eu estou mencionando. E mais recentemente, né, teve a posse do ministro da Educação, está há 2 meses no cargo, e para quem se deu ao trabalho de assistir uma pregação que ele fez uns 4 anos atrás sobre disciplina de crianças, como é que você disciplina de crianças, como é que você disciplina crianças, perdão, e é um discurso estarrecedor, porque ele fala da violência, da dor como instrumentos de disciplinar crianças. Eu queria entender, enfim, a psicanálise ela deve ter ferramentas, instrumentos, enfim, né, que nos permitam entender isso. O que a psicanálise nos diz sobre esse discurso todo apoiado na violência desse atual governo? Então, Cristina, eu não sei se dá para falar disso pela psicanálise, pelo seguinte: a psicanálise é uma teoria que se aplica às questões psíquicas, né? Claro, Freud tem 2 textos muito importantes sobre a cultura, né? A psicologia de massas e a análise do eu e Totem e Tabu. São 2 textos muito importantes sobre a cultura. Mas, fora isso, assim, eu não acho que é a psicanálise que tem que falar sobre isso. Assim, eu posso falar sobre isso, mas não necessariamente com base na teoria psicanalítica. Uhum. Há muito tempo se aboliu bater em criança. E não foi nenhum psicanalista. A psicanálise da cultura brasileira não tem uma influência. Hoje em dia, a psicanálise virou mais pop, né? Mas a psicanálise que veio para cá nos anos 40, 50, não me lembro exatamente, ela não tinha esse prestígio, de jeito nenhum. Quer dizer, foram educadores, foi os próprios movimentos dos anos 60 de jovens, de emancipação das mulheres, não teve nenhum movimento pelas crianças, mas a cultura foi se tornando menos moralista, menos rígida, menos violenta em termos. Quer dizer, as pessoas são menos violentas em casa hoje em dia, embora tenham maridos que matem mulheres, e a legítima defesa da honra acabou há muito pouco tempo, né? E quando nossa, esqueci o nome do assassino, que matou a Angela Diniz, o Cid vai saber. Doca Street. Quando o Doc Street matou a Angela Diniz, com essa desculpa da legítima defesa da honra, que perdoava o assassino, houve um movimento, acho que no Brasil foi o primeiro grande movimento feminista de tomar posição mesmo. Quem ama não mata, né? Você lembra, né, Cid? Bom, vocês todos devem lembrar. Sim. A Cristina e a Andréa acho que são mais novas um pouco. Enfim, o fato Marita, interessante é que quem criou essa coisa do legítima defesa da honra não foi nem o Doca Street. Era um playboy, não tinha. Foi o advogado que é um ícone da advocacia de esquerda. Olha, ele é? Quem é ele? O Lindsay Silva. Eu vou me lembrar o nome dele. Foi o Evandro Lindsay Silva. Não foi o Evandro. Isso, o Evandro. Era o defensor. Tem gente que melhora com o tempo. Tem gente que piora com o tempo, tem gente que melhora com o tempo. Que bom. Bom, enfim, o fato é que nesse ponto da violência familiar, da violência contra a mulher, e o modo de educar crianças foi mudando. Não foi uma lei, não foi nesse caso, mas foi mudando com, enfim, novas influências de educação, Montessori, Paulo Freire, tanta gente importante de fora e de dentro, né? De modo que quer dizer, que um político encarregado da pasta da educação só tenha isso a dizer sobre como disciplinar a criança, mostra a miséria. Não é uma pequena penúria, não é um passo para trás que a gente deu, é uma miséria intelectual e moral que nós caímos e que eu não vejo muito horizonte, porque parece que isso ecoou em setores da sociedade, e é estranho, porque é como se tivesse um certo caldo de ressentimento em relação aos governos do PT, nos 2 sentidos. Em parte porque a Lava Jato fez acreditar que o PT inventou a corrupção no Brasil, porque não pegou mais ninguém, só o PT e parte da base aliada, né? A casa da filha do Temer, o aeroporto de Cláudio do Aécio, nada, não pegou ninguém.
né? E PT e sua base aliada. Então, e aí, no caso, com injustiças, como no caso do Lula. Enfim, o apartamento, o sítio, enfim, até o Odebrecht desmentiu algo sobre esse sítio, né? Que podia estar interessado em botar lenha na fogueira por causa da delação premiada. Enfim, a partir daí, eu acho que quando você começa a fazer uma perseguição judicial e a mexer com, aí sim, com uma coisa muito dolorosa dos pobres do Brasil. Quer dizer, o PT tirou o Brasil do mapa da fome e com muito custo, né, aprovando a lei da Bolsa Família e, enfim, outros dispositivos legais para afrodescendentes entrarem nas universidades. Enfim, é uma história longa, mas mesmo essas pessoas que entraram em universidades ou que, graças à Bolsa Família, saíram da linha da miséria, começaram a trabalhar, criaram um negocinho, tudo isso que a gente sabe, saber que, então, esse partido foi o rei da corrupção, como foi o que se divulgou, não é? E que esse presidente era corrupto e foi para a cadeia, acho que criou uma desilusão gigantesca na pessoa. Gigantesca. Segue também que a Dilma, que seguiu a Lula, que eu pessoalmente gosto muito, acho uma pessoa extraordinária, de enorme valor, de enorme coragem, enfim. Mas ela criou a Comissão da Verdade. Aí outro ressentimento se soma, porque o Brasil foi o único país dos 4 que tiveram ditaduras na América Latina, né? Argentina, Uruguai, Chile e Brasil. Eu não estou considerando Fujimori, outros que... Mas esses do Cone Sul aqui, não é? O Brasil foi o único que não fez uma Comissão da Verdade assim que terminou a ditadura. Foi fazer 85 para 2010, 25 anos depois, não é? Quando 2012, menos de 20 anos depois, mas enfim, foi fazer, quando precisou uma pessoa que foi torturada tomar o poder, foi eleita, né, presidente, tomar o poder é esquisito, como se tivesse sido uma guerrilha. Mas, enfim, foi preciso ela instaurar uma comissão da verdade para investigar os crimes de lesa humanidade cometidos durante os governos militares. E nós tínhamos muita divulgação. A Comissão da Verdade foi divulgada algumas vezes até no Jornal Nacional, como quando nós encontramos o primeiro desaparecido político único em Brasília e quando o corpo do Jango veio ser enterrado no Brasil com honra de chefe de Estado. Então, nesses 2 casos apareceu no Jornal Nacional, mas de vez em quando aparecia uma noticiazinha. Coincidiu com a trazida das ossadas da Vala de Perus e a abertura de um outro ossário que tinha aqui no cemitério do Araçá, e tudo isso ia para o jornal. Enfim, e as pessoas que me paravam na rua, porque eu sou pedestre, então acho que acontecia mais comigo do que com meus colegas, estavam no ponto de ônibus no Rio de Janeiro. E vem um rapaz e fala, me conheço, é Comissão da Verdade. Você fica toda contente, né? Puxa, o rapaz é jovem, sabe que é Comissão da Verdade, me reconheceu, está interessado. Ele virava para mim e falava, e o outro lado, vocês não vão investigar? Aí eu ia, isso me aconteceu algumas vezes, tá? Não foi só uma também, não foram 100, mas algumas vezes na rua. Aí eu começo a explicar com toda a paciência, não, mas veja, o outro lado, pensando, bom, esse menino é novo. Eles não querem ouvir, eles saíam. Então, essa teoria dos 2 lados começou a ganhar força, não é? Setores que eram de direita, que apoiaram a ditadura, começaram a não gostar. Enfim, eu acho que o impeachment da Dilma e a eleição desse cujo nome prefiro não divulgar, todo mundo já sabe quem foram, em parte, contaminados, vamos dizer que foi a causa, né? Contaminado, quer dizer, a causa foi a Lava Jato, não temos nenhuma dúvida, né? A Lava Jato veio para fazer o seu serviço, o Moro virou ministro da Justiça imediatamente e nem ele aguentou o governo, né? Mas acho que tudo isso teve um contágio muito grande desse retorno do recalcado, como a gente diz em psicanálise. Quer dizer, algo que ficou tanto tempo debaixo do tapete e veio à tona. E não foi bem recebido, a não ser pela esquerda e pelos familiares, evidentemente, de presos e desaparecidos políticos. Na sequência disso que você... Posso falar agora, Cid? Não, você manda, Daniel. Vai. Então, Maria Rita, eu vejo na tua intervenção agora uma retomada, né,
de uma narrativa que é um tanto quanto clássica do ponto de vista dos petistas, né? De imaginar que, retomando inclusive me lembro que o Darcy Ribeiro, quando o Jango foi deposto, e discutia-se muito as razões e as desrazões da deposição do Jango, ele falava, não, o Jango foi deposto pelas suas virtudes e não pelos seus defeitos. Uhum. Eu tenho a impressão que, de certo modo, o PT Você retomou. acha que está errado isso que o Darcy Ribeiro falou? Eu acho que ele foi derrubado pelas suas virtudes e pelos seus defeitos. Eu acho que o Jango cometeu um conjunto de erros muito sérios que prepararam o terreno para a sua derrubada. Né? A minha crítica ao João Goulart é pela esquerda, né? Não é pela direita. Eu penso que ele acumulou uma série de erros que a gente poderia discutir aqui. Mas o que eu quero dizer é que os petistas, de certo modo, retomaram esse discurso. Né? Nós fomos derrotados no impeachment pelas nossas virtudes e não pelos nossos defeitos. Você não acha que isso encobre a complexidade das questões? Porque realmente houve uma série de equívocos, de erros, de problemas nas administrações, tanto do Lula, que no caso ficaram em grande medida ocultadas pela prosperidade econômica, pelo êxito das políticas de distribuição de renda, mas que afloraram com muita força nos mandatos da Dilma, apesar das suas virtudes, que sem dúvida devem ser registradas. Né? Houve erros e eu não vejo, né, no PT nenhum ânimo para elaborar uma autocrítica desses erros. Né? Eu não sei dizer porque eu não participo das rodas. Na verdade, eu voto no PT, mas eu não tenho a minha inserção petista é muito mais ligada a pessoas, né? Ao Haddad. E quando Lula fez a Carta ao Povo Brasileiro, que muita gente reclamou, discordou, etc., eu entrei, fui chamada, mas eu era realmente, não é falsa modéstia. Sabe a mosca do cocô do cavalo, do amigo do bandido? Era a coisa menos importante naquele filme. Mas se formou um grupo de intelectuais que tinha o Niemeyer, que tinha o Paul Singer, figuras maravilhosas que morreram no final do século passado, no começo desse, né, para discutir com o Lula e com todos os seus ministros o programa de governo dele. Eu ia, assim, realmente eu não sou cientista política nem nada, né? Eu sou só uma pessoa que, do meu lado jornalístico, eu sempre escrevo defendendo a esquerda, etc. Então, eu acabei entrando nesse grupo. Enfim, tinha gente muito legal. E eu acompanhei o Lula dizendo, eu quero ser presidente, eu sei o que dá para fazer nesse país e o que não dá. Né? Tentei várias vezes, eu sei o que dá para fazer nesse país e o que não dá. Não estou dizendo que ele estava certíssimo. Estou dizendo que ele agiu mais como um materialista dialético do que nós. Entendeu? Eu sei que se eu fizer tais coisas, meu governo não dura 2 anos. E eu acho que ele tinha razão, porque o Brasil é muito violento e muito conservador. O da Dilma, eu acho que a Dilma tem coisas que eu não sei avaliar, não é? O do governo dela não foi, os projetos de governo dela não foram discutidos conosco, como foram os do Lula lá em 2003, mas eu não acho que a Dilma tenha sido uma boa governante. Ela não tinha, inclusive, o carisma que o Lula tinha. Ela não tinha, até por suas virtudes, no caso da Dilma, de não negociar com qualquer um, e o Lula dava um jeito e ia negociando, né? Até por suas virtudes, ela não conseguiu. Agora, eu não sou a pessoa que posso fazer uma análise dos governos do PT. Não posso. Então, você fez uma análise na tua intervenção? Não é uma análise. Eu fiz uma microanálise. Você fez uma análise que retomou sinteticamente o discurso oficial do PT. Mas então eu concordo com o discurso oficial do PT que eu vou fazer. Eu nem tinha ouvido o discurso oficial. Eu concordo com ele. E é isso que eu concordo com ele. Eu sei que você concorda, mas eu estou lhe perguntando se você não acha que isso cobre uma realidade mais complexa e que enquanto que isso não for enfrentado, vai ficar recalcado. Mas me diga qual é, porque eu não sei. Claro que a realidade é mais complexa do que isso que eu resumi aqui em 7 minutos. Evidente. Né? Mas talvez você deva dizer.
Eu consigo ver também, pela minha formação de psicanalista, provavelmente o que me acontece? Eu fico mais atenta a esses aspectos, digamos, psicológicos, o fato da Dilma ser uma mulher e ser durona, né? Então, o machismo, mas isso não é um motivo para ela ter sido tão odiada como ela foi. Mas aí o machismo se encrespa porque é uma mulher durona. Enfim, são os detalhes psicológicos que eu consigo pegar melhor. Você não consegue ver algum erro importante que tenha contribuído? Porque então parece que o povo brasileiro foi enganado, né? Houve uma campanha de fake news e o povo foi iludido, só viu os Não, fake news foi. Não. Fake news foi na eleição do Haddad, que foi isso mesmo que derrotou ele. Aquela campanha de fake news derrotou. O Haddad contou as coisas que diziam por aí sobre ele. Que a questão das redes está por ser discutida, eu não sei discutir. A questão das redes, dessa realidade paralela, eu não vi esse filme agora das redes. Eu acho que o Haddad estava ali com o cara aí. E as coisas que vieram sobre ele disse que ele tinha que rir, senão ele ia dar um tiro na cabeça. Né? Eu acho que a gente tem que entender o papel disso. Né? Essa rapidez, essa velocidade de informação que ninguém... E quanto pior, melhor. Agora, esses outros erros do PT, eu acho que você vai me dizer, e não eu. Porque eu estou de fora, eu nem sou afiliada, eu nem participo de reuniões do partido, eu sou uma eleitora do PT. Você é uma cidadã muito bem informada, Rita. Não como você pensa, desculpe, não como você pensa, você me diga, eu não estou aqui de má fé, escondendo coisas que eu sei, que eu não consigo, que eu não quero... em política eu não sou muito bem informada. Rita, a sua avaliação é muito pertinente. Você apenas não concorda com o Daniel, ponto. Mas é porque ele parece... A avaliação é extremamente pertinente, eu concordo com você. O que derrotou o Haddad foi uma imensa campanha e a gente está vendo aí uma série de filmes, de livros que estão explicando toda essa capturação, essa coisa que captura uma população inteira que vota num maluco comediante na Itália, que vota num Trump louco nos Estados Unidos e no Bolsonaro no Brasil. Acho que você tem toda a razão, concordo totalmente com a sua avaliação. E acho que isso não é uma questão de estar bem informado ou não informado, é uma questão de avaliação. Agora, eu queria retomar com você um artigo que você publicou falando sobre naturalizamos o horror, né? E que eu acho que também tem a ver com essa questão de uma população que é capturada por uma determinada, numa determinada conjuntura, por um conjunto de valores, né? E o seu artigo me lembrou aqueles primeiros momentos antes da Alemanha ser tomada pelo nazismo, né? Da população alemã ser capturada pelo nazismo, né? Me lembrou Brecht, e eu acho muito interessante isso, porque esse artigo aqui ele levanta justamente uma conjunção imensa de horrores que, há alguns anos atrás, derrubaria qualquer um e que hoje o Bolsonaro tem uma popularidade muito grande e não é só por causa dos R$600 na população pobre, né? A classe média embarcou nesse discurso, nessa narrativa da elite brasileira, que é uma elite profundamente egoísta, profundamente gananciosa, profundamente direitista e que acompanha esse movimento da elite internacional americana, italiana, inglesa, entendeu? De levar aos últimos furos o egoísmo do capitalismo mais selvagem. Né? André, antes da Maria Rita responder, eu queria pegar uma carona exatamente nessa linha do que você disse. A gente está tomando conhecimento de um Brasil que a gente não desconfiava que existisse. Quer dizer, a questão do ódio, o reacionarismo muito entranhado em muita gente, era uma coisa que há 10 anos não suspeitava que existisse. No entanto, existia e está aí, ele estava encoberto. Como é que você avalia isso? Quer dizer,
Onde é que estavam essas pessoas? O que fez exatamente com que, de uma hora para outra, não é só um reacionarismo político, é uma falta de humanidade, inclusive, desabrochasse dessa forma. Como é que você vê isso? Deixa eu pegar carona aí nessa tua pergunta e complementar. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, eu até mandei aqui para o Rebeldes um texto de um professor chamado Ivan Lago, que se intitula Professor em Sociologia Política. E ele fez um texto chamado O Jair que há em nós. Então, é todo um texto... É exatamente sobre isso. Que o brasileiro médio seria uma pessoa cheia de, enfim, cafajeste, machista, racista. E aí, discutindo o texto, inclusive, eu ponderei, escuta, esse brasileiro médio votou em FHC, esse brasileiro médio votou em Lula e esse brasileiro médio votou em Dilma, 2 vezes em Lula e 2 vezes em Dilma. Quer dizer, então, essa coisa do brasileiro médio me parece uma explicação, mas, em todo caso, eu queria que você... Porque hoje em dia, nos arraiais das esquerdas, está crescendo muito essa ideia de que nós temos um país reacionário, né? Alguns, inclusive, falam não, a nossa classe média é fascista, né? E por aí. Você concorda com isso? Como é que se posiciona em relação a isso? Eu fico muito confusa com isso. Eu não sei me posicionar assim, no sentido... Eu não tenho um estudo sociológico sobre isso, né? Às vezes, não sei, eu penso que a classe média, no geral, é a sua característica de classe média, né? Na Alemanha, nazista, em Portugal, fascista. A classe média, um pouco, ela tende para onde ela quer ser elite e ela tem onde vai a elite, né? Agora, no governo Lula, a elite enriqueceu, né? Eu me lembro de petistas escandalizados, claro, que nos escandalizam, dizendo tá, os pobres ficaram menos pobres, mas os ricos ficaram mais ricos, né? Então, acho que, em parte, o que sustentou o apoio ao Lula, sua reeleição, a eleição da Dilma, a segunda já, foi um arranjo econômico que enriqueceu o país todo, mas enriqueceu muitos ricos, né? Claro que essa pequena ascensão da classe trabalhadora e dos pobres que passaram de avião, e que tinha gente que no aeroporto que só faltava fazer assim quando tinha uma família negra na fila de embarque, né? Você deve ter presenciado várias vezes um cômodo, né? Mas os governos petistas, e acho que a crise econômica que a Dilma pegou e a má gestão que ela fez dessa crise, determinou a derrubada dela. Mas os ricos ficaram mais ricos, eles estavam bem, eles continuavam provavelmente com seus preconceitos, com seus ódios, mas estavam surfando numa onda boa, né? E claro que eu também não quero dizer que toda a elite, toda a classe média, porque se a classe média não tivesse, num certo momento, desde o fim da ditadura, adotado valores de esquerda, ido para as ruas por democracia e votado no PT, enfim, a classe média ela não é uma massa homogênea, né? Agora, precisa ver a cada momento que interesses estão em jogo. E aí é muito complexo para o meu posto de observação de psicanalista, né? Porque a gente sabe que esses que votaram e saíram às ruas, vocês devem lembrar a festa que foi a primeira eleição do Lula, foi uma coisa estarrecedora, não era só os pobres. Maria Rita, veja, eu não quero nem me ater à classe média, embora eu não concorde de jeito nenhum com algumas avaliações, tipo a da Marina Chauí sobre a classe média, me parece inteiramente fora de... Nacional demais. Agora, não é errada mesmo, um negócio meio... Agora, o fato é que não foi só a classe média que virou para a direita, né? A votação do Bolsonaro nos segmentos pobres, e não estou nem falando da popularidade dele agora, quando ele aumentou a ajuda emergencial, não, mas antes, quando ele se elegeu mesmo, apoiado no negócio da violência, etc. e tal, mas ele conquistou um pessoal que mostrou, talvez, ter um lado, não é que fosse isso, mas tinha um lado dentro de si que era profundamente, não digo conservador, reacionário. Quando eu pergunto, é impressionante você ver certas manifestações hoje
você vê, são de arrancar os cabelos. Aquele episódio lá em Pernambuco, das pessoas que se mobilizaram para hostilizar o médico que fez o aborto de uma criança que tinha sido estuprada, entende? E tiveram apoio, foram lá. O estupro em si não me espantou. Isso existe, tem pessoas... Agora, a mobilização de massa para hostilizar o médico, tentar impedir o aborto, quer dizer, é um negócio absolutamente impressionante, muito mais do que o estupro em si. O ato de uma pessoa, ela, um cara, enfim, agora, aí eu vou, quer dizer, onde é que estava esse Brasil que aflorou mais recentemente? São só fazendo perguntas que eu não sei responder. Vai saber onde é que estava. Era esse mesmo Brasil que está aqui, não é? Eu acho que tem uma coisa. O Lacan tem uma frase muito boa. Eu não acredito nas pessoas, eu acredito nos dispositivos. Isso ele está falando da psicanálise, etc. Mas enfim, essas pessoas normais que não estão muito preocupadas com a política, que não estão se posicionando, que estão vivendo seu dia a dia, né? Elas podem ser levadas a entusiasmos para a esquerda ou para a direita, dependendo do dispositivo que está organizando a sociedade. E o dispositivo que organiza a sociedade hoje são os dispositivos do ódio. Veja, a gente não deve levantar certos tabus, né? E o Bolsonaro, ele derruba alguns tabus da relação com o outro, do respeito ao outro, da consideração, da compaixão, né? Ele foi jogando tudo por terra e dando risada ainda. Não é que ele fez... Ele faz isso mesmo. Então, deixa eu só terminar. Eu acho que o aborto é um tabu no Brasil, sempre foi. Quando eu saí do Estadão, foram 4 últimas crônicas que eu escrevi que definiram a minha saída, né? E uma delas era sobre a descriminalização do aborto. Não precisa ser a legalização, a descriminalização. E meu argumento era o seguinte, que o horror ao aborto não é uma preocupação com a vida do embrião, que parece uma coisa... Claro, deve ter setores da igreja que acreditam realmente nisso, né, que é pecado, etc. E esse eu até respeito, né, porque pelo menos estão com razões de proteger algo do humano que tinha ali naquele embrião. Mas, na verdade, o horror do aborto é uma coisa de criminalizar a sexualidade da mulher, né? Porque se fosse a questão de uma vida, veja bem, se a questão fosse uma vida, isso ninguém nunca nem me respondeu e nem ouvi isso ser jogado nas discussões por outras pessoas. O embrião é uma vida, mas será que é uma vida humana? Por que quando uma mulher corre para o hospital porque ela está perdendo, a gravidez dela está em risco e ela perde o seu embrião, né? Por que não se faz, então, um funeral para esse embriãozinho, que é uma vida humana? Por que ele é jogado na privada do hospital? Não é? Vamos falar, não é para outro lugar que ele vai, para o travesseiro. Porque, na prática, não é vida humana. O feto é considerado humano depois de não lembro quantas semanas que já se vê a forma. O embrião, ele não é. Não sou eu que digo. São as práticas normais da sociedade. Mesmo em hospitais religiosos. Ninguém faz funeral de embrião. Então, isso mostra que as religiões não estão considerando aquele embrião como uma vida humana. Que tem uma alma, que pode ir para o céu, se não rezarem por ela, pode ir para o inferno, né? Então, essa furor contra o aborto é um ódio da sexualidade da mulher, né? E olha que essa menina, não é que ela estava lá porque ela é uma safadinha, transando contigo, ela foi estuprada seguidamente, né? Mas nessa hora, aparece ali uma menina e aparece de um jeito torto a sexualidade dela, porque ela engravidou, né? E as pessoas ficam enlouquecidas. Olha, eu sei que a Cristina está ali já para pegar, só quero fazer uma observação. Quer dizer, eu até fruto de uma observação que ao longo da vida eu fui vendo, acho que o ser humano mais ou menos o que a Hannah Arendt fala ao ver a questão do campo de concentração. O ser humano, de certa maneira, ele é capaz das coisas, dos gestos, dos atos, dos comportamentos mais nobres e os mais ignóbeis, mais escrotos. Quer dizer, a gente no boicote via pessoas lá que eu imaginava que esse cidadão, de repente, é um bom vizinho. Ele pode fazer um churrasco com o cara que mora ao lado e ser um tio engraçado. No entanto,
ele vem na segunda-feira aqui e pendura alguém no pau de arara. O ser humano... E talvez essa coisa, esse lado de pessoas normais e o fato também de a gente começar a aceitar que pessoas tidas como normais, tendo comportamentos normais, são capazes de atitudes absolutamente aberrantes. Mas se não aceitar isso, a gente fica ingênuo. Temos que aceitar. Não é aceitar, que eu digo, não é aceitar. Ah, tá bom, é normal, não é isso. Mas se a gente não encarar que o bom vizinho é capaz de querer linchar uma menina que foi fazer aborto, a gente vai estar dourando uma pílula assim que não vai ter toda a tinta dourada do mundo para conseguir. Mas, eu vi a Cristina. Não, eu queria fazer... a pergunta que eu quero te fazer, na verdade, tem tudo a ver com isso que a gente está falando, com o que você falou, com o que o Cid falou, e só para dar alguns exemplos, que a gente tem visto muito ultimamente, eu não sei se esses casos realmente estão aparecendo mais, se as pessoas estão se expondo mais esse seu comportamento agressivo, ou se tem mais gente filmando, se a imprensa está noticiando mais. Mas, por exemplo, essa situação, como teve recentemente em Campinas, um cidadão entrou sem máscara na sorveteria, lugar prosaico, a moça atendente pediu para ele colocar a máscara. Ele ficou puto, saiu chutando a sorveteria. Tem dezenas de casos como esses ultimamente. A minha pergunta para você é: as pessoas... Travou, Sula. Travou. Eu vou emendar, então, aproveitar que ela travou. Eu vou emendar. Lacan fala da paixão pela ignorância, a paixão da ignorância. Não é isso? Tem a ver esse comportamento aí, só para complementar com o que a Cristina falou. Deixa ela voltar. Pode ter, mas achei que a Cristina ia falar de além da ignorância. Sim, pode ter. A paixão da ignorância, veja, o que é o ignorante? Ele se sente mais completo do que... Eu não estou dizendo ignorante que está indo para uma escola aprender e percebe que ele sabe menos, ele fica angustiado, ele se sente inferiorizado, ele corre atrás, né? Mas o ignorante que está confortável na sua ignorância, ele não tem como saber o que ele não sabe. Ele está trancado na sua cápsula de ignorância. Então, se ele não sabe o que ele não sabe que não sabe, ele não sabe que é ignorante. Né? Então, aí é tão confortável, que é tão simples tudo, se você arruma os esquemas mentais, digamos, norteados pela sua ignorância, se você não quer ouvir coisas que você não sabia, nunca tinha pensado nisso. Não precisa humilhar ninguém, mas, isso eu não sabia. A gente também tem um monte de coisa que a gente ignora, né? Perguntas de vocês eu não soube responder. Mas acho que o ignorante ele é muito mais completo, ele se sente muito menos, digamos, dividido psiquicamente do que nós, que sempre estamos lidando com isso eu não entendo, isso eu não sei. Aí ele está... E daí pode ser, sim, que ele se angustie muito quando alguém evidencia que não é que ele está dominando o mundo e que o mundo é daquele tamanho. Ele está dominando aquele tamanho porque ele ignora todo o resto. Aí ele fica puto, né? Em bom português, ele fica furioso. Ou ele é alguém que já estava indo atrás, já estava interessado, já queria superar, derrubar barreiras, né? Eu lembrei de derrubar barreiras porque eu tenho muita afinidade com o MST. E o MST dizia que eles tinham que transpor 3 cercas. A cerca do latifúndio, a cerca do preconceito e a cerca da ignorância. Era a terceira cerca que eles dizem que eles têm que transpor. Eles trabalham para isso. Agora eu fiquei curiosa que a Cristina saiu. Não, ela está voltando. Cristina, eu voltei. Eu voltei. A gente não está te vendo. Eu estou vendo vocês. Mas então, é que eu estou no celular. Eu estou no celular. Bom, eu só queria completar a pergunta. Eu não sei se você emendou, mas a pergunta era essa. Será que as pessoas se sentem agora mais encorajadas a mostrar esse tipo de comportamento estúpido por verem no presidente algo semelhante? Certamente. Primeiro que eu não acho que todas essas pessoas, aí seria muito simplista também, todas essas pessoas eram cruéis, não vou falar o palavrão que veio na minha cabeça agora, mas enfim, todas elas eram machistas, todas elas eram hipermoralistas. Não quer dizer que todas eram assim. Acontece que talvez fossem pessoas comuns, um pouco confusas, com alguns valores, digamos, conflitantes. E quando aparece um discurso forte, porque a gente não pode dizer que o discurso do Bolsonaro seja fraco, ele é ignorante.
mas ele é forte. Com um discurso forte, valorizando a ignorância dessas pessoas, porque ele mesmo disse, isso aqui eu não quero saber, isso aqui não me interessa. Ele valorizando a ignorância. As pessoas falam, então, basta isso. Eu também sou assim. E elas se empoderam. Né? Agora, me parece que tem também algo que a gente chama de fenômeno de retorno do recalcado na psicanálise. Quer dizer, muita gente teve que reprimir a sua vontade de discriminar os gays. Estava incomodando, mas pegava mal. Pessoas que eu digo que não são psicopatas. Pessoas normais ali, mas mais conservadoras. Sua vontade de maltratar, ou de discriminar, ou de humilhar um casal gay. Pessoas que não gostam de ver o negro frequentando o mesmo restaurante que ela. Né? E que acham que os negros agora estão ficando mais saidinhos, mais se achando, mais empoderadinhos. Enfim, estou usando comentários propositalmente irônicos. Né? Pessoas que ainda, principalmente nas igrejas evangélicas, né, reprimem muita coisa da área da sexualidade. Né? Muito. Tem uma coisa muito, até o modo como se vestem, etc., moral e tudo. Aí essas pessoas vão odiar o carnaval, essas pessoas vão odiar as manifestações de rua alegres, a parada gay. Tem um ressentimento aí, né, de ficar de fora de coisas que elas podiam tentar entrar, se elas mudassem a cabeça, mas elas não querem mudar a cabeça e ficam ressentidas com as pessoas que são as manifestações de massa comemorativas, elas são muito alegres. O Dia da Consciência Negra aqui em São Paulo, que eu já segui algumas passeatas, são lindas, com todos os ritmos que vão se alternando. A parada gay é uma festa. Né? Então, acho que tem sim um ressentimento de quem não participa, ou por timidez, ou porque é mais fechadão em casa, ou porque tem mais medo das ruas, ou porque é conservador, mas está vivendo uma vida chata e não percebeu. Né? E daí, nessa hora, querem destruir tudo que é a festa da massa. Né? Porque o Brasil tem festas de massa maravilhosas. O carnaval, então, nem se... Tudo bem, o carnaval hoje está comercializado e tudo mais, mas as pessoas estão se divertindo, de qualquer maneira. Então, acho que há, sim, um incômodo e elas saem da toca. Aí que vem a coisa do Vaticano, acredito em dispositivos. Quando se cria um dispositivo de discurso, de incentivos até nos discursos desse presidente, com coisas que as pessoas passaram muitos anos se achando, tendo que disfarçar ou se achando fora barrados no baile, né, da esquerda, elas saem furiosas, saem com os dentes e as garras para morder, para destruir. O ressentimento é uma coisa muito forte. Daniel, você quer falar? Eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. Eu penso que muitos assuntos aqui que foram tocados têm muito a ver, né? Por exemplo, essa coisa do fundo reacionário, conservador da sociedade brasileira, que foi muitas vezes subestimado. Né? Nós cansamos de ver políticos dizendo que a democracia brasileira estava consolidada, né? E subestimaram muito o combate. Né? Você mesmo falou da Comissão da Verdade, né? Como demorou para chegar, né? A Comissão da Verdade, e como, apesar de ter registrado bons avanços, né? Como isso foi limitado. Né? A questão das Forças Armadas sempre ficou uma espécie de nicho, né? Que ninguém tocava. Né? O Bolsonaro ia anualmente às Agulhas Negras fazer discurso lá para os formandos e as pessoas não viam ou fingiam que não viam. Quer dizer, eu acho que houve muito pouco investimento, né? Do ponto de vista de discutir, inclusive discutir com esse reacionarismo, né? As suas razões e suas desrazões. Porém, o que eu quero levantar aqui é um assunto mais geral. É o seguinte: o Bolsonaro não é o único líder de extrema-direita, cafajeste, brutal, energúmeno, que foi eleito ultimamente. Nós temos o Trump, nós temos o Duterte nas Filipinas, nós temos o Orbán na Hungria, nós temos líderes de direita, de extrema-direita. O mundo está dando uma direitização geral, como já deu uma esquerdização geral.
Isso eu não sei explicar. Agora, essa situação geral, todas essas ascensões de lideranças de extrema-direita, né, tem a ver com uma situação de angústia, né, de desespero, de insegurança, que tem sido motivada, a meu ver, por essa revolução fantástica que a gente vive, a revolução informática, digital, que está desequilibrando as tradições, está desequilibrando tudo que era estável, está se desmanchando no ar. Isso gera uma angústia muito grande e, ao mesmo tempo, um aprofundamento demencial das desigualdades sociais. O que mostrou muito bem, e vem mostrando, entre outros. Então, me parece que essas lideranças de extrema-direita elas têm crescido muito nessa onda. Você vê, muitas vezes, essas lideranças são eleitas depois de administrações progressistas. O Trump veio depois de 8 anos de Obama. Quer dizer, aqui o Bolsonaro veio depois de não sei quantos anos de PT. 14 anos de PT. De modo, você não acha que, de certo modo, tem faltado às esquerdas, né, democráticas em geral, políticas que venham atender essas demandas, né, e que, não atendidas, correm para os braços da extrema-direita? Eu não sei que demandas são essas. Porque, pelo menos, quer dizer, o PT atendeu muitas demandas da miséria do Brasil para tirar o Brasil do mapa da fome. Agora, eu não acho que é só porque essas pessoas estão se sentindo excluídas de políticas públicas que elas vão para a direita. Inclusive porque parece que entre os bolsonaristas tem muita gente que já foi beneficiada do Bolsa Família, tem muita gente que justamente ao contrário, está se sentindo ingressando na classe média e vai votar para a classe média. Então, eu não sei que demandas, claro que não se atendeu um monte de demandas, não estou dizendo que se atendeu, mas o Bolsonaro está deixando mais demandas ainda sem ser atendidas e está com razoável popularidade. Quer dizer, eu só sei analisar um pouquinho, mesmo assim mal analisado, o que é mais da fantasia, das que o Partido dos Trabalhadores não cumpriu, eu não saberia nem dizer quais são, nem eu sei que não, deve ter um monte, mas eu não saberia nem numerar, enfim. Agora, eu não acho que é disso, eu acho que a coisa é mais da fantasia, as pessoas, por que as pessoas... E também dizer que as fake news não foram nada, as fake news são um perigo, elas são uma manipulação, essa coisa digital, não é? E o Haddad nos contou, quer dizer, as coisas que diziam sobre ele, a casa que ele comprou, só faltava dizer que ele era pedófilo. Acho que isso não chegaram a dizer. Né? Mas trabalhar com ressentimento, quer dizer, mostrar, olha, esse que está dizendo que é candidato do PT, dos partidos, ele mora numa mansão, ele quer que nas escolas tenha mamadeira de piroca, são coisas tão absurdas que ele achou que as pessoas nem acreditariam, entendeu? Aí o que fez o judiciário, gente, vamos olhar para esse judiciário também. Na véspera da eleição, eu e alguns amigos estávamos um pouco assim, olha, acho que essa eleição vai ser impugnada, porque a quantidade de fake news contra o Bolsonaro não vai sustentar, não é mais uma eleição democrática. Né? Não, o judiciário... Haddad. O Haddad, as fake news. A do Haddad. É isso que você saiu um tempão. É isso. Quer dizer, as fake news contribuíram muito para derrubar o Haddad e para eleger o Bolsonaro. E isso é uma psicopatia, gente. Quando você começa a abrir a porta da psicopatia, quando você começa a não ter consequência, quando o judiciário, quando a Rosa Weber, na época da prisão do Lula, disse que ela não tinha provas, mas tinha convicções, o que é isso? Entendeu? Vai se criando um caldo de cultura, desculpa a palavra, escroto. Entendeu? E esse vai virando caldo de cultura quando, numa eleição que está assim, empatada. Tudo bem, se o PT tivesse acertado mais, a eleição tinha que estar o Haddad aqui, o Bolsonaro gemendo lá embaixo. Mas ela está empatada. E, na véspera da eleição, usam as redes para acabar com o candidato, com mentiras que as pessoas pobres ficam apavoradas. Né? Ou porque ele tem um casarão e escondeu o tempo todo, o dinheiro que ele ganhou na prefeitura, que a Uber é dele. Enfim, são coisas, mexe com os seus sentimentos. Então eu aqui enganado, eu aqui nessa miséria, o cara
né? Só de ter sido prefeito ganhou tudo isso. Enfim, só uma gestão de prefeito já está nadando na grana. Isso as pessoas ficam furiosas. Agora, isso não teria consequências se tivesse dispositivos para conter isso, para criminalizar isso. Quando tem um judiciário desse naipe, quando tem uma juíza que senta em cima de um processo desse, quando tem a outra que diz não tenho provas, mas tenho convicções, encarcera o melhor presidente que o Brasil já teve, de qualquer maneira, com todas as limitações. Chame ladrão, né? Como na música do Chico. Onde é que a gente vai? Esse naturalizar o horror um pouco é sobre isso. Olha, eu acho que é isso aí, mas eu vou insistir numa outra questão que acho que a gente não pode perder de vista. Deixa eu só perguntar até que horas a gente vai. Oi? Não entendi. Passou até que horas a gente vai? Mais uns 20 minutos, pode ser? Até as 5h30. Até as 5h30. Tá. Uhum. Tá. Em geral, a gente faz uma hora entre uma hora e 1h30. A gente começou às 4. Tá. Enfim, ver esses elementos apontados aqui é uma coisa fundamental, que é para... Oi. A sua cabeça está sendo cortada, você tem que Você está muito para um lado só, agora está normal. Agora está bem. Eu acho que é fundamental para ver, enfim, de onde se errou, como se poderia fazer diferente, etc. Mesmo nessa questão do judiciário, que a Maria Rita levantou, o Supremo foi basicamente todo ele indicado por governos do PT. E é um Supremo horroroso. Horroroso. Entende? Uma coisa... enfim. Agora, eu insisto, a gente puxando um pouco mais a câmera para longe, eu insisto aquela coisa que eu falei sobre o ser humano. Realmente, eu acho que a Hannah Arendt tem toda a razão quando se espanta e chama atenção, tenta chamar a atenção da sociedade. Quem fez aquilo tudo eram pessoas normais. Quer dizer, no sentido que eram vistas como normais, tinham um comportamento tido como normal. No entanto, e a gente que, por exemplo, o Daniel conhece o personagem que eu vou citar, um coronel do DOI-CODE, que nós conhecemos, o Jacarandá, era major naquela época. Quando ele foi depor aqui na Comissão da Verdade do Rio, eu fui falar com ele e tal, e ele lembrava de mim. E quando acabou o depoimento, eu dei um cartão, disse: quero falar com você, me liga. E eu queria, na verdade, ver se ele nos ajudava a encontrar restos mortais de desaparecidos. Ele me ligou, almoçamos 2 vezes. E ele, quem não soubesse o que ele fazia nos porões, tinha um jeito legal, afável. Ele começou a falar de problemas familiares e pessoais, até insinuando que gostaria de ter uma aproximação maior. E quando eu vi que ele não ia ajudar a encontrar desaparecido, eu congelei a história. Mas fui para o segundo almoço com ele e tal. Quer dizer, esse cara, um boa praça, o sujeito, ele no porão é outra pessoa. Certamente, para os vizinhos, ele é um cara legal, um boa praça. Quer dizer, e eu me pergunto, então, é uma coisa que eu guardo muito, quer dizer, como aqueles caras, tirando um outro psicopata aberto, aqueles caras são pessoas normais, vistas como normais, e isso é muito grave, porque pessoas normais são capazes de fazer aquelas coisas. Não são um ponto fora da curva. Não, esses caras... Não, são pessoas... Aí volto a Hannah Arendt. O Eichmann era um cara incrivelmente normal. E ele geria campos de extermínio, nem de concentração, de extermínio de pessoas. Acho que isso aí aflorou, esse lado dessas pessoas meio que aflorou neste momento, por razões políticas, etc. Mas é algo que é preciso ter isso presente, indo além da avaliação política dos erros, acertos, etc., como o Daniel levantou e você tratou. Enfim, observações que eu queria... Enfim, o meu pai... Mas você queria me perguntar uma coisa sobre isso, não? Hã? Você queria me perguntar algo sobre isso? Eu queria ouvir você sobre essas considerações. Bom, o que a Hannah Arendt fala da banalidade do mal, que eu estava cumprindo ordem, não é? É isso que eu acho, não dizia, não é? Eu cumpri ordem.
fala de uma coisa que talvez o Lacan chame de a covardia moral do neurótico. Quer dizer, não encarar o mal que existe dentro de você, a gente precisa encarar isso. O mal que existe em cada um de nós, porque o ser humano é dividido. Muita coisa a gente recalca. E é bom que recalque. A minha vontade de matar gente está bem recalcadinha, não seria capaz de fazer isso. Assim, mesmo que eu pense, fulano merecer morrer pendurado numa cerca eletrificada, sei lá, posso imaginar as piores coisas, mas eu não seria capaz de fazer. Isso, para mim, já está bastante reprimido. Agora, enfim, quando você cria um dispositivo social em que isso é feito em nome do bem, né? Se existe mal absoluto, acho que isso quem disse é o Lacan, se existe mal absoluto, é o mal que se pratica achando que está fazendo em nome do bem absoluto. Isso vale para as cruzadas, isso vale para os matadores de índios, isso vale para os torturadores. Claro que muito torturador era só cínico, né? Mas havia aqueles que acreditavam que estavam salvando o Brasil, né? Então, toda vez que alguém se aferra a um bem absoluto, e por isso que alguns setores dessa nova forma do cristianismo, que são os evangélicos, né? E não são todos, evidentemente, mas alguns setores são violentos, né? Votam num cara violento, enfim, né? Então, a questão do mal e do bem, quer dizer, o nosso desamparo, agora eu vou falar um pouco como psicanalista, quer dizer, a questão de que a gente vem para o mundo sem uma carta-programa, né? E a gente cresce, como diz Zé Miguel Wisnik, sem receita, e a gente vai ter que fazer escolhas o tempo todo, né? Fazer escolhas o tempo todo. Até com 3 anos já tem que fazer alguma escolha. E depois você passa a vida fazendo escolha e sofrendo as consequências, ou às vezes sendo feliz, sendo premiado pelas consequências. Mas, enfim, quando alguém diz assim, eu sei o que é o bem é isso, as pessoas vão, né? Eu fui católica na infância, porque minha mãe era, minha avó era, meu pai não era. Meu pai era ateu. Mas eu me sentia, quando eu saía de uma missa, pura e boa. Depois eu batia nos meus irmãos menores, porque eu tinha ciúmes deles. E, enfim, eu não era nenhuma santa. Mas havia um dispositivo ali que fazia eu acreditar, que eu confessasse. E depois o corpo de Cristo, eu recebesse o corpo de Cristo, eu estava purificada. Então, os dispositivos são muito fortes, né? E se criou essa coisa do discurso do ódio, é um dispositivo muito forte, porque é um lugar simbólico onde tudo que você, todas as suas frustrações, todas as suas inseguranças, todos os sentimentos de que você não foi quem você queria ser, ou que te humilharam algum dia, ou que você se sentiu uma porcaria, tudo aquilo tem um lugar agora compartilhado com um monte de irmão se sentindo forte, poderoso e fazendo mal, né? Então, a gente tem que criar outros dispositivos. Eu não sei quais serão. Eu acho que a esquerda não tem que mudar de discurso, não é isso? A gente tem que pensar como desmontar essa máquina discursiva. Eu não sei como fazer, né? Mas é uma máquina discursiva que agora já anda sozinha. Ela agora já anda sozinha, já não precisa mais de um capitão, né? O capitão já é o fruto dela. Já é um pouco o cachorro que morde. Essa máquina toda tem um cachorro que vai morder ali, que vai ameaçar, é ele, né? Bom, a gente está chegando ao final. Eu queria saber se alguém tem mais uma questão a levantar para a Maria Rita, enfim, para arredondar. Eu perdi a conexão de novo, porque eu parei no meio de uma pergunta dela e agora ela está desconectada outra vez. Que pena. Olha, eu adorei o seu artigo, me fez pensar muito, me lembrou os textos lá do Brecht, me lembrou muitas qual artigo? livros e filmes que eu vi sobre a Alemanha no processo, né, de ser capturada pela narrativa nazista. E eu acho que é isso que você colocou. A nossa tarefa é saber como desmontar essa narrativa. Não é fácil, não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Não é fácil. Daniel e Cristina, querem levantar um? Não. Então, Cristina, cadê você? Cristina caiu. Conexão da Maria. Acho que foi um bom. A conexão da Cristina caiu. Cristina está aí?
Alô, Não. Cristina? Bom, tudo bem. Bom, então, fique por aí. O Maria Rita quer dizer algumas palavras para terminar, e antes disso, eu te agradeço muito a tua presença aqui, e depois que a gente tiver o link, eu mando para você o resultado desse bate-papo. Mas a palavra está contigo, então, para considerações então, eu não finais. tenho nenhuma boa palavra. Acho que a gente não vai sair dessa agora. Acho que a gente não vai sair tão cedo. E vamos começar o nosso trabalho de formiguinha que a gente já fez lá nos anos 70, para um dia virar essa mesa. Mas eu acho que agora, quem sabe, né? Estou falando assim, com medo de apostar. Mas o meu voto é Boulos, né? E quando eu vi essa coisa das redes, quer dizer, como as redes hoje? Primeiro eu confundi, falei que ele estava lá em cima na intenção de voto. Não era isso, era nas redes. Né? Mas como as redes hoje estão definindo, né, o jogo, e aí talvez a minha última palavra seja: será que a internet virou um lugar sem lei? E se virou um lugar, porque eu sou contra qualquer tipo de censura à liberdade de expressão, mas se virou um lugar sem lei, vamos supor, se daqui a pouco essa deep web, as pessoas estiverem decidindo que criança que vão estuprar, tem que ter algum tipo de coerção aí. Não pode ser uma palavra livre, porque não é qualquer palavra, não é uma disputa de ideia. Né? Às vezes são pessoas se organizando para fazer coisas muito ruins. Então, eu não sei, acho que é algo para ser pensado no Brasil. Né? No Brasil não, no mundo. Né? Tem uma história horrorosa do filho de um psicanalista do Rio Grande do Sul, um casal de psicanalistas do Rio Grande do Sul, que eu conheci, que o menino estava deprimido, e ele conseguiu, na internet, um grupo de apoiadores que ajudou ele a se matar. Isso já faz alguns anos, não é nessa fase psicopática que o Brasil está. Isso faz 10 anos, talvez 8. Um grupo de amigos, de conhecedores, que começaram a dizer: faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. E ele, porque ele tinha tentado uma vez, os pais viram, levaram ele para o hospital, tentou, ele vedou todo o banheiro, enquanto os pais não estavam, acendeu um fogo e morreu suavemente de falta de oxigênio. Né? Isso são as redes também. É só para deixar logo para a gente pensar, porque eu não tenho a menor ideia, e acho que censura não deve haver, mas como se pode impedir isso? Não é? Linchamentos virtuais, assassinatos, porque as pessoas... O menino se matou porque ele queria se matar, mas provavelmente, se ele fosse tratado, ele sairia daquela depressão. Mas aquelas pessoas são coautoras de um crime. Essas mídias todas estão sofrendo ofensiva em todo o mundo, no sentido de formulação de dispositivos de controle delas. Aqui mesmo, o nosso Tribunal Superior Eleitoral já adotou algumas medidas ainda tímidas, mas que já são passos nesse sentido: controlar notícias falsas, atribuir a responsabilidade aos meios, porque, no primeiro momento, esses grandes capitalistas declararam que eles não tinham nada a ver com isso, eles não eram meios de comunicação, eles eram apenas um espaço de transmissão de informação. Bom, não é bem assim, isso já está sendo colocado para eles, e uma série de medidas estão sendo formuladas para tentar restringir. Né? Eu acho que, assim como o voto universal foi uma grande bandeira democrática no século XIX, a bandeira democrática hoje, a meu ver, no século XXI, é o controle público desses imensos monopólios, né? Google, e Facebook e outros, né? A Amazon, que estão governando o mundo, né? Em certa medida, e precisam ser controlados. Né? Os adolescentes e as crianças são muito vulneráveis. E controlados. As crianças são muito vulneráveis. Muito vulneráveis. Enfim. Bom. Obrigada. Maria Rita, em nome dos rebeldes Cristina do canal. Sumiu. Quando vocês encontrarem a Cristina, manda um beijo, porque fiquei com saudade do quadradinho dela ficar com ela. Beijo grande, muito obrigado pela tua participação. Depois você vai receber o link, tá? Bom. Obrigadão. Para a gente conhecer. Prazer também. Deixa eu fazer uma divulgação do Conversa Solta, onde eu te entrevistei, Cid. Ótimo. Bem legal. Eu entrevistei o Gregório do Vivier, entrevistei o Padre Júlio Lancelotti, que é o que está virando o Padre Júlio Lancelotti está viralizando na internet, não, mas os leitores
do blog. Então, procurem lá, Conversa Solta, Rádio Madalena, que tem um monte de entrevistas desde 2018, eu acho. Inclusive o nosso amigo aqui.